Bem-vindos a mais uma narrativa bíblica. Hoje viajaremos no tempo e mergulharemos na emocionante história de Daniel. Preparem-se para testemunhar os desafios, a coragem e a fé inabalável desse homem extraordinário. Era uma vez, em um reino distante chamado Judá, situado na antiga terra de Israel, vivia um jovem chamado Daniel. Ele cresceu em uma família piedosa, onde aprendeu desde cedo sobre a importância da fé em Deus e dos princípios morais ensinados pelos profetas. Daniel era conhecido por sua inteligência aguda, sua coragem e sua devoção inabalável. No entanto, a paz em Judá foi perturbada quando o rei Nabucodonosor, poderoso monarca da Babilônia, marchou com seu exército em direção a Jerusalém. Nabucodonosor tinha um império vasto e ambicioso, e sua próxima conquista seria Judá. As muralhas de Jerusalém não foram páreo para a força do exército babilônico, e a cidade sagrada caiu sob o domínio do rei estrangeiro. Daniel e muitos outros jovens judeus foram capturados durante a invasão e levados como cativos para a gloriosa cidade da Babilônia. Lá, foram introduzidos na corte real, onde receberam uma educação digna de nobres. Daniel e seus amigos, Sadraque, Mesque e Abednego, foram selecionados entre os cativos por sua inteligência e potencial promissor, apesar de estarem em uma terra estrangeira. Daniel e seus amigos se recusaram a renunciar à sua fé em Deus. Eles mantiveram suas tradições judaicas e recusaram-se a se conformar com os costumes e práticas pagãs da corte babilônica. Essa firmeza em sua fé chamou a atenção dos líderes babilônicos, que admiravam sua integridade e determinação. O primeiro grande desafio para Daniel surgiu quando o rei Nabucodonosor teve um sonho enigmático que perturbou sua mente. Ele convocou seus sábios e adivinhos para interpretar o sonho, mas nenhum deles foi capaz de decifrá-lo. Quando o rei ameaçou executar todos os sábios da Babilônia, Daniel pediu permissão para interpretar o sonho com a ajuda de Deus. Daniel revelou ao rei o significado do sonho. Ele descreveu uma estátua colossal composta por os grandes impérios que surgiriam na história. O próprio reino da Babilônia era representado pelo ouro reluzente da cabeça da estátua, simbolizando sua grandeza e poder. Com a sabedoria de Daniel, o rei Nabucodonosor nomeou Daniel como um de seus conselheiros mais confiáveis na corte. Daniel serviria fielmente ao rei e ao seu povo, sempre buscando a orientação de Deus em suas decisões. Um dos momentos mais desafiadores na vida de Daniel ocorreu quando o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, organizou um grande banquete para seus nobres e concubinas. Durante a festa, uma mão misteriosa apareceu e escreveu palavras na parede do salão. O rei ficou aterrorizado e chamou seus sábios para interpretar o que estava escrito, mas nenhum deles conseguiu decifrar as palavras. Então, a rainha-mãe lembrou-se de Daniel e recomendou que ele fosse chamado. Daniel foi trazido perante o rei e, com a sabedoria que vinha de Deus, ele interpretou as palavras na parede. Ele revelou que era uma mensagem de julgamento divino contra o rei e seu reino, predizendo sua queda iminente. A profecia de Daniel se cumpriu naquela mesma noite, quando o exército medo-persa invadiu a Babilônia e o rei Belsazar foi morto. Apesar da mudança de poder na Babilônia, Daniel continuou a servir como conselheiro e profeta, agora sob o reinado de Dário, o Medo. No entanto, a fé inabalável de Daniel em Deus não apenas moldou sua vida, mas também o colocou em conflito direto com as autoridades do reino. O rei Dário, impressionado com a habilidade e a sabedoria de Daniel, começou a confiar cada vez mais nele. No entanto, os conselheiros invejosos de Daniel, temendo perder sua influência sobre o rei, tramaram um plano astuto para prejudicar Daniel. Conspirando contra ele, esses conselheiros convenceram o rei Dário a emitir um decreto arrogante e tirânico. O decreto proibia qualquer pessoa de orar a qualquer outro deus ou homem, exceto ao próprio rei, por um período de 30 dias. Era uma tentativa clara de minar a fé de Daniel e testar sua lealdade ao rei. Mas Daniel, mesmo diante dessa ordem injusta, permaneceu firme em sua fé. Ele não hesitou em continuar orando a Deus 3 vezes ao dia, em seu quarto, como fazia regularmente. Sua devoção não era apenas um ato de desafio, mas uma expressão de sua confiança inabalável no poder e na fidelidade de Deus. Os inimigos de Daniel, ávidos por vê-lo cair, o denunciaram ao rei por desobedecer ao decreto. Sentenciado à punição máxima, Daniel foi jogado na cova dos leões, onde se esperava que as feras famintas o devorassem durante a noite. A escuridão da cova, permeada pelos rugidos dos leões famintos, era um testemunho sombrio da perseguição que ele enfrentava. Enquanto isso, o rei Dário, angustiado com a situação, passou a noite em vigília, clamando a Deus pela segurança de Daniel. A aurora trouxe consigo uma revelação milagrosa. Deus enviou um anjo para fechar as bocas dos leões, impedindo-os de tocar em Daniel. Na manhã seguinte, quando o rei Dário foi verificar o destino de Daniel, ficou maravilhado ao encontrá-lo ileso. A experiência na cova dos leões foi um testemunho vívido do poder divino e da proteção de Deus sobre aqueles que o serviam fielmente. Impressionado e profundamente tocado pelo milagre que presenciara, o rei Dário emitiu outro decreto, desta vez exaltando o Deus de Daniel como o único Deus verdadeiro.
Digno de reverência e adoração em todo o reino da Babilônia, apesar das adversidades e dos desafios que enfrentou, Daniel continuou a viver uma vida de propósito e serviço a Deus. Ele permaneceu como conselheiro e profeta na corte dos reis babilônicos. Compartilhando os planos e as mensagens divinas com sabedoria e coragem, sua história inspira gerações futuras a confiarem no poder de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios e perigosos da vida.